Em 9 minutos hoje nós damos sequência ou continuidade à conversa com o psicanalista Ítalo Campos, com quem a gente conversou no programa de ontem a respeito da questão da violência, o quanto que ela está se enraizando, se arraigando, se tornando, infelizmente, banal na nossa sociedade. Ítalo, você falou ontem, você terminou seu programa ontem falando inclusive sobre essa questão de como que a família é fundamental na formação dos valores da sociedade, entre os quais essa questão da possibilidade da sublimação da violência, né? Sim. Da possibilidade da sublimação da violência. Mas na medida que a família se desconfigura e nós perdemos a referência familiar, isso fica meio difuso, isso fica meio solto. Pois é, então há necessidade na nossa sociedade de se criar, não é, outras instâncias, outras entidades, outras instituições, onde isso possa ser recuperado. A escola, por exemplo, não é? A escola é um lugar privilegiado, porque ela abriga as crianças, de introduzir valores, de introduzir referências, de introduzir noções simbólicas, estruturas mesmo, né, simbólicas, para que esse sujeito tenha uma orientação, para que esse sujeito tenha uma sustentação civilizatória, para que ele saiba colocar de outro modo aquilo que vem como um vulcão, aquilo que vem como uma pulsão, não é, que está lá desde Freud dito que as duas pulsões fundamentais é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Não é? Ambas estarão presentes sempre. Não é? A pulsão de vida é essa que é responsável pela criação, pela invenção, não é? Pela continuidade. A pulsão de morte é aquela, então, que é pela conformidade, que é pelo conformismo, que é pela acomodação, que é pela paralisia. A morte é o melhor exemplo da pulsão de morte. É na pulsão de morte que não há tensão, que não há, então, angústia, que não há criatividade, nada. Não é? Quer dizer, nós caminhamos nesse fio da navalha. O ser humano caminha no fio da navalha. É o processo civilizatório, os processos educacionais e culturais é que nos dão a capacidade de frequentar mais um lado desse fio, que é o fio da criação, o fio da vida, o fio da pulsão de vida, ou um momento civilizatório, ou um momento familiar, ou um momento individual, pessoal, que o sujeito cai na pulsão de vida. Né? Numa frequência, num predomínio dessa coisa da agressividade, da violência, não é? E da pouca capacidade de transformar isso num futuro cultural, não é? Numa esperança cultural, numa continuidade de vida, alguém que aposta na vida, pela vida, pela vida, não é pelo bem, é pela vida, a vida como bem. Não é? Então, quer dizer, você vê, o sujeito ele nasce em total disposição para ir para um lado ou para outro. Né? Como nós falamos no programa passado, a família e o outro é que constrói, então, o sujeito. Então, precisamos, nós todos, de tomar conta com muito mais consequência e ética das nossas influências sobre as novas gerações. Né, da responsabilidade do político, do pai, do professor, do pastor, né, dos líderes, das lideranças, porque estamos, quer dizer, como nosso tema é violência, estamos vendo a violência e suas consequências são desastrosas. Né, e, quer dizer, só alguém, né, a gente já viu algumas caricaturas, né, de um sujeito egoísta, capitalista ao extremo, que quer acumular só para ele quer gozar absolutamente e não importa com o resto, só alguém assim que poderia não se preocupar com o que está acontecendo. E, na verdade, a gente está vendo aí uma sociedade que está mais para isso. Cada um goza a seu modo, sem se interessar absolutamente o que se passa com o outro. Quer dizer, nós estamos talvez caminhando para um predomínio da perversão. Né? A perversão é uma maneira... Não é, que é a coisificação do outro, né? É exatamente uma coisificação do outro, um abuso, não é? Um abuso desse outro, que aí não importa se é criança, Exato. Adolescente, adulto. Né? Agora, vamos voltar, vamos rebobinar um assunto aí para falar disso. Olha bem, em tese caberia ao Estado prover educação, ou pelo menos nos níveis mais elementares, que assegurasse a reprodução dos valores que nos são caros. Né?
E o Estado hoje está em descompasso com a sociedade, porque há problemas até de financiamento do Estado e a sociedade se sente muito cobrada, né? Nós não perdemos nisso tudo, além do excesso de regulamentação hoje, que demarca uma impessoalidade até nas relações familiares, triste, Sim. triste. Triste você imaginar que, de repente, essa questão da palmada, por exemplo, mereceria uma discussão mais aprofundada, né? Merece, quer dizer, o fato de um Congresso Nacional dos Representantes do Povo colocarem esse tipo de proposta de lei, né, de regular as relações entre pai e filho, isso mesmo já representa um momento social e cultural que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós saímos daquilo que se fazia pelo bom senso. Né? Nós fazíamos, nossos avós nos educávamos, nossos pais nos educávamos pela regra do bom senso. Nós eles não abusavam. Eu apanhei, né, de tapas e etc, etc, e via naquilo ali que ali tinha, não dito, uma outra coisa. Não era, na verdade, a pressão mecânica e física sobre o meu corpo que era o mais importante. O mais importante era o que aquilo me dizia, não é? E aquilo era dito sutilmente, não é? Uma forma de me dar regras, de me dar limites. Conter a transgressão. E até me dar amor, Uhum. não é? Quer dizer, agora vem uma proposta de regular isso em lei, como se isso fosse capaz de dar conta das relações, como se isso fosse capaz de dizer a respeito daquilo que se passa fora do campo do material, fora do campo do concreto. Quer dizer, essa lei supõe que a gente pode dominar o inconsciente. Ou essa lei, ou quem pensa assim, supõe que não exista inconsciente, que é tudo um processo consciente. Só regular, você obedece ou não obedece, e pronto. Em 9 minutos estamos conversando com o psicanalista Ítalo Campos. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o psicanalista Ítalo Campos. Ítalo, você ontem, no programa de ontem, e hoje nós estamos falando, você fala a respeito da violência, como ela é inata no homem, o quanto ela faz parte da nossa estrutura e entra a civilização, no processo civilizatório para conter essa estrutura, para não nos rebaixar a categoria do animal, nos estabelecendo as regras de convivência, principalmente em relação ao outro. E isso através, inclusive, de formas de sublimar essa violência que é inerente a nós e, de uma certa maneira, é necessária à nossa vida, não é isso? Obrigado, porque você foi didático e corretíssimo, exatamente isso. Não é? Toda a nossa fala hoje, você pôde fazer um resumo importante. É isso mesmo. Então a forma de sublimação você pode levar para a arte, você cita exemplos interessantes, esporte. Sim, né? Claro. Agora, de tudo isso, nós não estamos... eu vejo alguns vetores aí, alguns panos de fundo nessa situação. Uma delas é o seguinte: querendo ou não, esse excesso de população no mundo não está banalizando as relações, não, Lito? Estou falando do ponto de vista quantitativo. Há 40 anos atrás a gente falava 90 milhões no Brasil, hoje a gente fala 200 milhões, certo? Eu não sei se em algum momento, não houve um momento no mundo que houve uma população dessa, certo? Todo mundo disputando basicamente o mesmo espaço, porque ninguém quer ir para os espaços abandonados, todos mundo querem estar nas urbes, nas polis, né? E isso não estaria banalizado? Outra coisa, nós não perdemos muita noção do coletivo, principalmente a sociedade latina, influenciada pelos Estados Unidos? Sim, eu vou começar do fim para o começo. Sim. A questão do coletivo, né, a questão da solidariedade, a questão da parceria, né, do grupo em primeiro lugar. A questão do grupo, da maioria em primeiro lugar, é algo que foi introduzido na nossa cultura e se viu especialmente para a cultura ocidental, especialmente, desde a Grécia, passando por Roma, até agora. Né? Até agora. E isso começa a ser modificado. Quer dizer, qual é o efeito disso? Nós estamos começando a ver. Não é que esse individualismo exacerbado, esse egoísmo imperando nas relações, pode ser muito perigoso para a própria humanidade. Não é? Com relação à quantidade, quer dizer, não me parece que houve refluxo nessa caminhada, né, da humanidade. Nenhum refluxo. A humanidade sempre cresceu. Cresceu. A ciência, quando vem e explode, especialmente aí no início do século XX, a ciência
pôde dar condições para essa humanidade crescer e reproduzir com muito mais expressão, com muito mais extensão. Então, nós não temos registro na história de refluxo, a não ser momentâneos, no momento da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, que houve em alguns países uma baixa muito grande de população. Então, não me parece, eu nunca tinha pensado nisso, de que o aumento populacional é diretamente responsável por esse estado de coisa. O que acontece é que o aumento populacional, não cuidado com os recursos para abastecer essa população de bens culturais, de bens materiais, promove, sim, vamos dizer assim, uma diferença muito grande e, na verdade, uma elite que detém tudo e todo o resto. Então, a distribuição da justiça ficou muito mais complicada. Ficou muito mais complicada. A própria justiça perde um pouco o seu rumo e a sua distribuição ficou muito mais difícil. Então, nós vemos um acometimento de injustiças, e que isso produz, em cada um de nós, cidadão, uma certa resposta. Se eu tiver instrumentos pessoais, eu posso suportar um pouco e fazer uma leitura de saídas a isso, de compreender esse processo, de entender esse processo, ou eu posso pensar que essa injustiça, ela é um ataque a mim, não um momento social, ela é um ataque a mim, e eu responder a isso como um ataque também. Deixa eu fazer uma pergunta, Ítalo. O que fazer? Veja bem, isso é um processo, ou seja, está em curso, não chegou, não se formatou ainda como projeto da nova sociedade, Mas a quem cabe o papel de prover cultura, a educação, a sociedade ou o Estado? Quem que deveria ser responsabilizado por isso? Porque esse processo eu não acredito que haja uma influência direta, igual a internet. Hoje você não controla a internet, mas pode influenciar, atuando como... Entrando no processo e atuando lá como um emissor de informações e mensagens. O que fazer em relação a isso? Nós estamos constatando um desmoronamento de estrutura e nós não temos um novo ainda definido. Pois é. Aí, quer dizer, nessa linha de pensamento que nós estamos, e muito mais na linha de pensamento que a psicanálise tem contribuído para a leitura da contemporaneidade, quer dizer, o Estado não pode afastar da sua função, como muitos ultraliberais propõem. Quer dizer, se deixarmos tudo sem nenhuma função, sem nenhuma função que represente uma função como a função paterna. Reguladora. Reguladora. O que acontece é que nós estamos, como essa lei da palmada, uma intromissão do Estado na vida particular. Isso nos preocupa. Na vida, regular até minimamente um gesto de um ser humano, isso parece muito complicado, porque isso nunca vai ser conseguido a contento. Quer dizer, uma sociedade não se cria assim, com excesso de regulação, mas sim com uma ideia de civilização, com uma ideia de relação, com uma ideia de sociedade e de respeito. Quero te agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias produzindo essas reflexões. Espero tê-lo novamente em outros momentos. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e aos telespectadores. Em 9 minutos a gente contou com a presença do psicólogo e psicanalista Ítalo Campos. Até já.